Hello, everybody. This is Teacher Aline. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre present e adverbs of frequency. Você pode estar pensando, o que é isso? Se acalma, vamos devagar que vai ficar tudo muito claro na sua cabeça depois dessa aula. Vamos começar com essa palavra que parece muito difícil, muito complicada, mas na verdade não é. O que são adverbs of frequency? Onde a gente usa esses advérbios? Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa reguinha que a gente tem aqui embaixo. Nela vocês vão encontrar 5 palavras. Essas palavras determinam a frequência que a gente realiza alguma ação. Então, por exemplo, never. Todo mundo conhece a palavra never. Never, zero de chance de alguma coisa acontecer. Pelo contrário, temos a palavra always. Always também é uma palavra super comum pra gente. Always, ó, 100% de chance de algo acontecer. Always, never. Aí chegamos nas 3 ali do meio que são um pouquinho menos usuais. Rarely, usually, sometimes. Sometimes pra gente é mais comum, não é? Sometimes, às vezes. Rarely tem mais chance de não acontecer, raramente. Usually, mais chance de acontecer, que acontece geralmente. Então, agora, se a gente for fazer do 0 ao 100, que é a porcentagem de chance de algo acontecer aqui, never, rarely, sometimes, usually e always. Pensa assim, pensando na rotina. I never wake up at 7. Nunca acordo às 7. I rarely go for a walk. Raramente eu vou dar uma volta de manhã. Sometimes I have lunch at 1. Então, às vezes eu almoço à 1 da tarde. Usually I have a snack during the afternoon. Então, geralmente eu faço um snack durante a tarde, um lanchinho. I always go to bed before 10. Sempre vou dormir antes das 10. Entenderam um pouquinho qual é a função do adverb of frequency? Vamos fazer a leitura desse texto, que é a rotina da Emma. Eu dei alguns exemplos da minha rotina. A gente vai ler esse texto e aí nós vamos analisar cada adverb of frequency que tem nessa rotina dela. Come with me? Ready? Emma's daily routine. Hi, my name is Emma. I'm 10 years old and I'm English. I live with my family in Brighton, in south of England. Então, ela é britânica. My day usually starts quite early. I always get up at 7:30 on weekdays, but at weekends I sleep an hour and a half longer. Usually starts, geralmente começa cedo. When I get up, I go to the bathroom first. I wash my face to wake me up, brush my teeth, and then I have a shower. After that, I comb my hair and get dressed. I usually wear casual clothes, mainly jeans, shorts, t-shirts, and trainers. I always have breakfast with my mom and my little brother Tommy. Sempre, sempre, sempre toma café com a mamãe e o irmão. My dad never has breakfast with us because he starts work early on weekdays. Então, papai nunca toma café porque ele trabalha muito cedo. I usually have a bowl of cornflakes with hot milk and a toast with marmalade. Sabem o que é? Marmelada em português. Before I go to school, I have to walk our dog, Leo. I usually walk to school because I don't live very far. Então, não mora muito longe, então geralmente andando. Classes start at 8:30. I like maths best, but I'm also good at science and English.
I have 2 breaks, at 11 and at 1. I eat a sandwich and drink orange juice. I also play with my classmates in the playground. School finishes at 3:30 and my dad picks me up and we come back home by car. Then we have lunch together. After lunch, I play with my brother for a while and then I do my homework and study. Twice a week I have basketball practice. I love doing sports. Before dinner, I sometimes meet my friends or watch a TV quiz. Vejam que, para descrever como funciona a rotina dela, a Emma usou duas coisas que nós vamos abordar nesse vídeo. Present, presente, porque a rotina acontece no presente, e os adverbs of frequency. Percebam aqui, usually, always, never, sometimes. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, present simple, affirmative sentence with adverbs of frequency. Uma coisa não se desvencilha da outra. Quando eu vou usar affirmative sentences no presente, eu posso usar os adverbs of frequency para definir melhor o período. Então, por exemplo, a Emma poderia falar assim: My day starts quite early. Começa super cedo. Mas ela quer enfatizar. Então, my day usually starts quite early. Por que aqui, no nosso verbo, tá no presente, eu tenho um S no final? Nós sabemos que o verbo é start. Por que no presente simples eu tenho esse S aqui no final? My day, my day. Que pessoa que tá falando? A Emma. Emma. She. Ela. Para, guys, he, she, it, no present simple. He, she, it. Plus S, eu vou adicionar um S no final do meu verbo. She starts. He starts a day quite early. It starts. Easy. Number 2. I have breakfast with my mom and my little brother Tommy. Uma sentença no presente. Por que tem ali de diferente? O always. Então, I always have breakfast with my mom and my little brother Tommy. Esse have, você pode estar pensando, qual a diferença do starts para o have? A diferença é que, na number 1, a pessoa que estava falando era she, era Emma. E aqui, ó, a primeira pessoa, I always have breakfast with my mom and Tommy. Podem ver aqui que o always faz diferença na intensidade dessa sentença. Number 3, my dad never has breakfast with us. Mais uma situação de presente. Qual é a diferença entre I always have, my dad never has? Esse my dad, aqui no verbo have, aqui, I have. He, she, it, has breakfast, ok? Essa é a diferença do meu verbo have no presente. Before dinner, I sometimes meet my friends. Meet, mesma coisa do have aqui na base form, porque eu estou me referindo a I. Sou eu. I rarely go to bed before 9 o'clock. Mesma coisa, I rarely, quase nunca antes das 9. Go, mesma situação do have, meet e go. Então, para fazer recapitular aqui. Para I, o meu verbo sempre vai se manter na base form, primeira pessoa. Se for, por exemplo, we, ou they, ou you, também mantemos o verbo na base form e só adicionamos ali o
meu adverb of frequency antes do verbo. Porém, se meu verbo for he, she, it, ele muda. Eu tenho que adicionar o S ao final. Temos algumas regrinhas de como fazer essa transformação. Agora vamos pensar como vai funcionar uma sentença no present simple na negativa. He doesn't wake up at 7 o'clock. She doesn't go to school by bus. Então dá uma olhadinha lá, ó, pra mesma regrinha ali do meu verbo. I, you, we e they, vou usar o do e o not para negar uma sentença. Então, I don't, you don't, we don't, they don't. Lembram que para o caso de he, she, it, eu tenho que adicionar o S ou ES no final do verbo? Mesma coisa acontece com o auxiliar. Ele não é mais o do. Eu vou adicionar o ES aqui, does. Então, se eu quero fazer na negativa, does not. He does not wake up at 7. She does not go to school by bus. Estou negando. A diferença é que eu uso don't para a primeira pessoa e doesn't para a terceira pessoa. Agora, se você estiver pensando aí, tá, mas e na interrogativa? Como que eu vou fazer? Dá uma olhadinha na page 10 lá do seu livro. To ask questions, use the auxiliary verb do ou does and place it before the subject. Lembra que aqui eu estava falando he, primeiro a pessoa, o subject, depois o meu verbo. Para a pergunta, eu vou fazer o contrário. Dá uma olhadinha lá. Do you like mathematics? Do you? Quando você está fazendo uma pergunta, a sua resposta tem que combinar com o verbo auxiliar que você usou. Então, na minha resposta, do you like, eu não vou poder ter does. Então, onde que tem do lá? Do you like mathematics? Yes, I do. No, I don't. Does she wake up at 7 o'clock? Se na minha pergunta tá does, na minha resposta não vai ser do, por exemplo. Então, yes, she does. No, she doesn't. Percebam que she. Do they go to school by bus? Yes, they do. They don't. Do. Então, sempre eu vou fazer um match com o subject e o auxiliar. Ok? Informação importante. When making a question, it's not necessary to add as to the verb even when the subject is he, she or it. Quando a gente falou aqui, ó, do my day, que era she, e my dad, que era he, na pergunta eu não preciso adicionar o S. Então vejam que does she, aqui, wake up, não does she wakes up. Aquela regra é somente para affirmative questions e não interrogative. Guys, thank you so much for watching this video. Vocês têm uma activity para fazer. Eu vou ajudar vocês. Assista o próximo vídeo que tudo vai ficar super clear na sua mente. See you next time.